Salve, salve pessoal, tranquilo, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês 5 coisas que eu fazia no meu caderno de erros que deixavam ele muito mais eficiente. O caderno de erros é uma parada que eu utilizei muito nos meus estudos, que me agilizou muito e que me ajudou muito a ser aprovado. É talvez uma das 3 técnicas que eu considero mais relevantes no estudo para concurso. Mas existem alguns hackzinhos na hora de você fazer o seu caderno de erros que deixam ele bem mais eficiente, que fazem com que você consiga organizar melhor os seus estudos e também, obviamente, quando você vai utilizá-lo depois para reestudar aquela disciplina. Então é isso, sem mais delongas, vamos pro vídeo, vamos nessa! A primeira coisa que me ajudou muito a organizar o caderno de erros era sempre que eu ia produzir um caderno de erros de determinada disciplina, era criar um cabeçalho para aquele caderno de erros, sempre ao início daquela sessão de estudos. Então, por exemplo, se eu ia produzir um caderno de erros de direito constitucional, de direito administrativo, eu colocava lá, direito constitucional, e colocava a data que eu estava fazendo aquelas questões e que iam gerar aquele caderno de erros. Anotar a data e a matéria é muito relevante por 2 motivos. Um, porque você organiza muito bem ali o seu caderninho, fica bacana, fica organizado. E segundo, porque isso vai te ajudar no futuro saber exatamente em que momento você estava do seu estudo quando você estava cometendo determinados erros. Então sempre começa o seu caderno de erros anotando a data que você está fazendo aquele conteúdo e a matéria que você está estudando naquele momento para gerar aquelas dificuldades. O segundo ponto dizia respeito à criação e anotação propriamente dita do caderno de erros. O que eu fazia? Sempre quando eu errava alguma coisa, eu usava o concurso para estudar, sempre quando eu errava alguma coisa no meu caderno de erros, eu utilizava uma anotação de uma maneira muito específica para mim. Eu não colocava aquela anotação padrão do tipo artigo tal, do parágrafo tal da CLT. Não, eu colocava assim: errei mais uma vez esse artigo, tenho que ficar de olho, tenho que estudar isso, presta atenção, Matheus, esse daqui eu tô errando demais e tal. Eu conversava comigo no meu caderno de erros, e isso deixava aquilo muito mais pessoal. E muitas vezes o fato de conversar, o fato de tirar sarro comigo, pelo fato de ter errado aquilo ali várias vezes e tudo mais, fazia com que eu conseguisse absorver mais aquilo ali e não errar mais. Então, a terceira, quarta vez que eu tava errando a mesma coisa, eu colocava ali, tipo, errei de novo a mesma coisa, pelo amor de Deus, eu não aguento mais errar isso, fazer um mapa disso e tudo mais e tal. Aquilo deixava a anotação mais próxima, mais pessoal, e eu acabava gravando com mais facilidade os erros que eu cometia. E eu também lembrava sempre de escrever se eu precisava ou não fazer um mapa diferente daquilo ali. Eu estudava por mapas mentais, o caderno de erros vocês vão entender ao longo desse vídeo aqui onde é que eu encaixava ele, e sempre que eu precisava fazer um resumo a mais daquela disciplina, um mapa a mais daquela disciplina, eu colocava exatamente do lado da questão que eu tinha errado. Errei mais de 3 vezes essa mesma coisa, fazer um mapa mental específico para isso. Sempre estar conversando com você no seu caderno de erros é muito bom, porque isso vai te deixando mais próximo e vai fazendo com que você fixe mais os conteúdos na sua memória. A terceira grande dica para a construção do seu caderno de erros é que você anote o número da questão que você errou e que gerou aquele comentário no seu caderno de erros. Então, por exemplo, se você errou determinada questão e você anotou ali, errei tal questão, daquela forma como a gente falou há pouco tempo agora, bem pessoal e tal, errei tal questão, não deveria ter errado e tudo mais e tal, conversando com você mesmo, anota do lado o número da questão que você errou. Justamente para quando eu fosse revisar o meu caderno de erros, eu conseguisse ler o comentário e depois ir na questão e testar se eu estava realmente entendendo aquele comentário e se eu estava realmente acertando aquela questão depois de algum tempo que eu já tinha revisado aquele conteúdo algumas vezes. Então é importante você ter a questão que gerou o comentário, e isso você faz anotando o número da questão, tanto no QC quanto no TEC, você tem as referenciazinhas lá, você anota aquele número ali e é importante na hora da sua revisão, beleza? Quarta dica que me ajudava bastante a fixar os erros que eu tinha cometido no caderno de erros. No dia posterior, 24 horas depois, eu pegava o número de cada questãozinha sem ler o comentário primeiro, tá? Sem ler o comentário que eu tinha feito. Eu pegava o número de cada questãozinha que eu tinha errado naquela sessão que me gerou aqueles comentários, eu pegava o número da questão, como eu falei para vocês antes, e saía tentando resolver a questão 24 horas depois. A minha revisão de 24 horas, aquela revisão que a gente sempre comenta, né? Revisão de 24 horas, 7 dias e tal, quando eu tinha feito um caderno de erros, era tentando resolver as questões que eu tinha errado no dia anterior. Acertando ou errando,
eu olhava os comentários que eu tinha feito para fixar ou para lembrar, né, caso eu tivesse errado. Mas sempre fazer isso. Se você faz revisão de 24 horas e você começar a construir o seu caderno de erros, 24 horas depois fez uma bateria de questões, construiu um caderno de erros, 24 horas depois tenta resolver as questões que te geraram aqueles comentários, ou seja, que você errou, que você teve dificuldade, para que você saiba se você ainda está com dificuldade e para que você saiba se você fixou aquilo que você anotou. Isso daí também é uma dica top que me ajudou muito na construção e na fixação do caderno de erros. E como quinta e última dica que me ajudou demais também, e isso é um dos pilares daquilo que eu chamo de material de revisão único, é pegar esse caderno de erros, esses erros que você cometeu e bater com os seus materiais de revisão para ver se aqueles erros que você cometeu estão no seu material de revisão. Se eles estiverem, é hora de você aumentar aquele ponto no material de revisão para revisar ele e estar mais presente para aquele ponto. E se eles não estiverem, ou seja, se os erros não estiverem lá, é hora de você incluir esses erros no seu material de revisão. Porque quando você for revisar esses materiais, eles vão estar cada vez mais completos com os erros que você cometeu. Então o caderno de erros, ele não é um fim em si mesmo. Você não faz ele para revisar propriamente só ele, mas para ser um auxílio para o seu material de revisão, que vai ficando cada vez mais completo com os erros que você comete. Então essa dica também é uma dica muito top, que eu utilizei muito e que faz com que seu material de revisão fique cada vez mais completo naquilo que a banca tá lhe pegando, mas que não vai lhe pegar mais, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você quer entender toda a metodologia por trás daquilo que eu explico nos nossos vídeos do YouTube, o link dos meus cursos tá aqui na descrição. Também não se esquece de clicar no botão de gostei, de deixar um comentário, se inscrever no canal e lá no Mod TFCC também me seguir no Instagram, que tem muito conteúdo bacana por lá também. Espero que eu tenha ajudado mais uma vez, um abraço, tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau, até mais.